13, nós vamos meditar a parábola do semeador. Jesus, uma certa vez, à beira do mar da Galileia, ele falou essa parábola aos seus discípulos e àqueles que ouviam. Mateus capítulo 13, nós vamos ler os versículos de 1 até o versículo 17. Já está projetado aí, amém? Diz assim o texto da palavra de Deus: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque vocês veem, e os ouvidos de vocês, porque vocês ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas injustos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente o que foi semeado em boa terra, este
é aquele que ouve a palavra e a entende. E dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Oremos. Deus, e nessa noite a Tua palavra, Pai, que é viva, infalível, eficaz, já tem falado ao nosso coração, ela venha cumprir o propósito para qual está proposta, e nada possa impedir ou atrapalhar o Senhor de realizar o Teu plano, a Tua obra nas nossas vidas. Por isso nós pedimos, dá-nos ouvidos para ouvir, olhos para ver, Pai, mente para entender aquilo que Tu queres ensinar, em Teu nome, Jesus. Amém. Queridos, vou pedir que vocês prestem o máximo de atenção nessa mensagem, porque ela é vital para a nossa vida. Amém? Esta parábola que o Senhor Jesus contou, dentre muitas parábolas, talvez seja a de maior importância para as nossas vidas. Eu vou explicar por quê. Jesus, quando saiu naquela manhã, ele foi para a praia da Galileia, que na verdade o mar da Galileia é um rio, um grande rio de água doce. Ele é tão grande que as pessoas lhe deram o nome de mar, mas é conhecido também como Lago de Genezaré, Lago de Tiberíades. E Jesus, ele pegou um dos barcos e ali ele assentou-se, aproveitando a acústica do vento vindo das ondas. A sua voz poderia ser levada a uma grande distância. Jesus, aproveitando os recursos da natureza, ele começou a ensinar o povo através dessa parábola. Muitos estavam ali assentados na praia, e é interessante que Jesus falava de coisas do dia a dia, coisas que o povo estava acostumado a ver, contemplar. Eu tenho certeza que se Jesus estivesse andando na terra hoje, ele ia aproveitar os fatos do cotidiano que acontece no dia a dia, e ele iria com certeza usar esses fatos como ilustração, parábolas, para explicar as verdades eternas, as verdades espirituais. E naquela manhã, Jesus, a caminho da praia da Galileia, vendo as plantações que desciam pelas colinas, vendo o tipo de trabalho que as pessoas faziam, pessoas logo cedo, trabalhadores da lavoura, carregando aqueles sacos de sementes nas costas, indo para o campo para semear. E na assistência de Jesus havia todo tipo de pessoas, aqueles que estavam realmente interessados em seguir a Jesus, em conhecer os mistérios de Deus, conhecer os mistérios do reino. Haviam também aquelas pessoas que só estavam interessadas naquilo que Jesus poderia proporcionar. Jesus multiplicava pães, Jesus curava, Jesus ressuscitava mortos, Jesus libertava, Jesus mudava vidas. E muitos estavam interessados somente naquilo que eles poderiam obter do Senhor Jesus, num favor, numa graça. Mas eram poucos aqueles que realmente estavam interessados em largar tudo, seguir a Jesus, ter uma renúncia na sua vida. Jesus, então, aproveitando que aquela multidão estava ali ouvindo, passou a contar a seguinte parábola, ilustrando como acontece na vida real conosco. Gente, Jesus está dizendo com essa parábola que dentre todas aquelas pessoas que se dizem ser seguidores dele, dentre todas aquelas pessoas que ouvem a sua palavra, a sua mensagem, somente 25% realmente aproveita aquilo que é falado por Jesus, aproveita os seus ensinamentos, aproveita a palavra de Deus. E Jesus, então, ilustrando isso, fala assim: um certo semeador, ele saiu a semear, e enquanto ele semeava, tirava do seu saco, do seu alforje as sementes. Uma parte delas caía à beira do caminho. Todo mundo sabe que o solo da Palestina, o solo da terra de Israel, é um solo arenoso. As plantações, a vegetação rica de Israel é um milagre de Deus. Para quem não sabe, Israel é um dos 3 maiores produtores de flores e frutos do mundo. E tudo isso nasce no deserto, porque eles têm um sistema
tecnológico avançadíssimo de irrigação do solo. Eles conseguem transformar, por exemplo, o que aqui no Brasil não se consegue, transformar o Nordeste numa terra fértil. Israel consegue com uma tecnologia maravilhosa, eles fazem isso. E além do terreno ser um terreno arenoso, o terreno também é pedregoso. Por isso que Jesus falou ali, uma parte das sementes que foram semeadas pelo semeador caiu à beira do caminho. Ou seja, enquanto o semeador ia semeando, havia um caminho no meio da plantação. Algumas sementes, quem já plantou sabe, você sai lançando a semente, às vezes bate um vento, e não cai a semente não onde ela deveria cair, cai na beira do caminho. E na beira do caminho, o solo é ainda mais pedregoso, não tem como a semente germinar. Uma também porque na beira do caminho ela é pisada. E outro perigo também, vem as aves do céu e arrancam, comem aquela semente. Então Jesus estava falando, olha, uma parte das sementes que o semeador saiu a semear, caiu na beira do caminho. Vinham as aves do céu e comiam aquela semente. Já outra parte das sementes caiu em terreno pedregoso, ou seja, um terreno onde a semente não poderia aprofundar-se na terra, para então lançar as raízes no solo e assim germinar. Essa semente também não se aproveitou. A terceira parte das sementes caiu no meio dos espinhos. Além do terreno em Israel ser arenoso, pedregoso, também era um terreno que produz muitos cardos, espinhos, ervas daninhas, e uma parte dessas sementes caiu exatamente no meio desses espinhos, e também não germinou, não brotou. Agora, um quarto tipo de semente, uma quarta parte das sementes, já caiu em boa terra. Esses 25% das sementes germinaram, brotaram, deram frutos, e olha, frutos a 30, 60 e 100 por um. É interessante, de uma semente brotaram 30 grãos, brotaram 60 grãos e botaram 100 grãos. Outro dia eu estava lendo uma coisa interessante sobre por que Jesus ele falou somente números pares. Ele falou em 30, 60 e 100. Será que é alguma coincidência? Jesus só falou números pares. Aí os cientistas foram analisar, os cientistas gostam de analisar tudo, e eles tiveram a coragem de começar a contar grãos em espigas de trigo, grãos em espigas de milho. Sabe o que os caras descobriram? Que uma espiga, ela sempre produz um número par de grãos. Nunca uma espiga produz um número ímpar de grãos. Se você tiver essa curiosidade, pegue uma espiga de milho, uma espiga de trigo, conte quantos grãos tem. Sempre será números pares. Interessante, né? A criação de Deus. E Jesus, como ele é o Criador, já sabendo disso, ele não falou que as espigas davam 35 grãos, 65, 95. Ele falou números pares: 30, 60 e 100 por um. Olha que maravilha. Esses 25% de sementes produziram outros 30, 60 e 100 por um. Maravilha, né? Se você fosse um semeador, uma pessoa que vive de plantação, com certeza você iria querer aproveitar todas as suas sementes, não iria? Você desejaria que cada uma das suas sementes que você lançasse à terra produzisse fruto, não é verdade? Com certeza. Esse é o desejo de todo lavrador. Jesus também, ele deseja que cada um de nós venha produzir frutos na nossa vida. Olha só o que diz o Evangelho, o que ele disse em João, capítulo 15, versículo 7 e 8. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto,
e assim serão meus discípulos. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Olha só, Jesus, ele por várias vezes nesse capítulo 15 do Evangelho de João, ele diz que o desejo do Pai para as nossas vidas é que nós venhamos a produzir frutos, e que o verdadeiro discípulo dele tem essa característica: produz frutos, ok? E ele fala também nesse texto, por 2 vezes, que tudo aquilo que nós pedimos em seu nome, ele nos concede, mas desde que nós estejamos produzindo frutos. Se formos uma árvore infrutífera, ou uma planta que não produza frutos, não adianta, não estamos ligados nele, não estamos sintonizados com ele, não estamos recebendo dele aquilo, o alimento, a seiva que é necessário para a produção de frutos. E para que essa semente que ele lança nas nossas vidas, a semente é a palavra, para que essa semente, que é a palavra dele, produza frutos na nossa vida, essa semente tem que cair num bom solo, num bom terreno. E qual é esse terreno? O nosso coração, meu coração, seu coração, nosso coração. E a pergunta que eu quero deixar nessa noite: que tipo de solo tem sido o seu coração, meu coração, nosso coração? Que tipo de terreno tem sido a nossa vida, a minha vida, a sua vida, a nossa vida? Será que tem sido um terreno, um solo, em que a semente da palavra de Deus cai e produz fruto? Ou a nossa vida, o nosso coração tem sido um terreno, um solo, onde a palavra de Deus cai, mas não produz fruto nenhum, não germina, não brota? Existem 4 tipos de terreno, 4 tipos de solo que o Senhor Jesus menciona nessa parábola. O primeiro é a beira do caminho. Significa aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, sai daqui com aquela fé: essa semana eu vou arrebentar, essa semana eu vou explodir, essa semana vai dar tudo certo, Jesus vai na minha frente, a palavra falou comigo, eu vou sair vitorioso, eu vou ter êxito nas minhas lutas diárias, eu vou vencer as tentações, eu vou vencer as provações, tudo que vier para mim, eu e Jesus vamos dar conta. Aí a pessoa sai. Logo que a pessoa saiu, o que acontece? O inimigo vem e arranca do coração da pessoa aquela semente, aquela palavra, e parece que ela já esqueceu tudo o que foi falado. Na primeira esquina, ela já começa: oh vida, oh céus, oh dia, oh mês, oh ano, oh azar, amanhã é segunda, começa tudo de novo. Eu tenho que ir para aquela droga de trabalho, para aquela droga de emprego, eu tenho que encarar aquele chefe chato, aquele patrão. Ai vida, lembrei que amanhã não tem nem dinheiro para ir trabalhar. Ai, já está me dando até dor no pé, na cabeça, não sei de onde. Ela esqueceu a palavra de vitória, a palavra de bênção, a palavra de encorajamento que ela recebeu. Parece que foi só dobrar a esquina. O inimigo arrancou